Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês estão reconhecendo, mas eu estou num lugar diferente com uma pessoa muito especial, que é o Paulo Jubilô. Eu não sei se eu preciso apresentar, mas assim, hoje vim visitar a Jubi Caverna. Não, eu tenho que contar primeiramente minha história com você. Tá. Que um dia, não, ainda sou, né? Era Jubifã, muito Jubifã. E aí fui fazer vestibular no ano passado, fui no aulão do Jubilu. E aí eu Em ia BH, tirar né? foto. Belo Horizonte. Em BH, que você foi em BH. Tu ficou naquela fila? Não, não fiquei na fila. Feia. Exatamente, só que aí Tava qual que era o grande, problema? Quando você tava indo pra lá, que tava cheio de fãs te rodeando, e gritando, e falando, Jubi! Jubi alunos! Jubi alunos! Aí eu cheguei lá e falei, Jubi, eu também faço videoaulas. Aí você fez assim. Eu pensei, nossa, ele sabe que eu existo. Sei, Aí, sei. um ano depois, Estamos aqui, né? estamos aqui no Então, Biologia primeiramente, Total. fala galera! Um prazer tê-los aqui. Eu tô no canal da Débora, né? E a gente resolveu fazer um vídeo falando da biologia. E das ciências da natureza em geral do Enem. Tá bom. Que é a Então, mesma pegada, naturezas da vida. então vamos que vamos. Quais são aí? O que você quer perguntar? Então, como a gente estuda ciências da natureza pro Enem? Porque a ciência da natureza, uma coisa que eu tenho reparado é que nunca cai a matéria crua, sempre cai a aplicação dela. Então, eu acho que a primeira dica que tem é você, sempre que você estudar a matéria, ver onde que isso acontece, como que o fenômeno se manifesta. Contextualizar, né? Uhum. A gente sempre diz isso. Contextualize aquilo que você está aprendendo, ou seja, como isso é aplicado. O Enem fala muito de tecnologia. Então, assim, para desenvolver tecnologia, não precisa ser tecnologia computador, entendeu? Mas como isso aqui é aplicado para melhorar a vida das pessoas. Só para ter uma ideia, e como os alunos não estão preparados para isso, nós fizemos um vídeo algum tempo atrás, está até aqui no YouTube, sobre o mosquito da dengue transgênico. E nós mostramos, nós fomos lá na empresa que fabrica, que produz os mosquitos, e mostramos todo o processo e botamos esse vídeo no ar. E os alunos falavam assim, alguns alunos falaram, mas isso aí não é aula. Porque ele está tão acostumado com a parte técnica, mas ali é justamente para mostrar como aquilo que ele aprendeu na aula, como aquilo acontece na vida real, justamente para ficar mais fácil dele entender, porque o Enem é assim. Então é um vídeo que ele vai ver biotecnologia, ele vai ver genética, ele vai ver ecologia, tendo uma temática extremamente atual, que é o mosquito transgênico. Então realmente essa tua dica eu acho muito importante você pensar, tá bom, estudei isso aqui. É aquela pergunta famosa, né? Como é que eu uso isso aqui na minha vida? Isso, Você tem que começar a descobrir como é que você usa isso na tua vida. Ou então, como que isso pode melhorar, principalmente na natureza, a poluição da vida, como que isso pode melhorar? Qual que é a solução dessa situação? Porque cai muita coisa de lixo, muita coisa de poluição, muita coisa de desmatamento. Como que pode melhorar essa situação? Então, é sempre importante você ver na vida real. Muita gente reclama, eu nunca vou usar isso na minha vida. Na ciência da natureza, tá usando o tempo todo. Cai muito água. Nós acabamos de ter um Enem que trouxe 3 questões falando de água. Então, a problemática da água é muito importante hoje. Ou seja, como é que eu economizo água? Quais são o Enem trouxe isso, né? Quais são atitudes do meu dia a dia? E ele falou do consumo de carne. Quanto 1 quilo de carne não gasta de água para chegar na tua mesa? Ele está chegando nesse nível. Então, inclusive nós, como professores, e eu já estou fazendo isso, temos que mudar essa maneira de ensinar para se adaptar mais à prova, porque realmente quem fica ainda falando de nomezinho, decora isso, não sabe o que está sendo o Enem. E só para complementar, não é só o Enem, porque boa parte dos vestibulares hoje no Brasil se espelham no Enem. Né? Já chamam a prova também de ciências da natureza, não é mais só biologia, química, não, as ciências da natureza. Ou seja, o Enem é um padrão para outros vestibulares. E por isso que você tem que entender o que está acontecendo. Sim. E é importante também você ver o que mais cai. Porque se olhar o edital do Enem, toda a matéria do ensino médio cai. Mas tem umas coisas que sempre cai. Sempre cai tratamento de água ou de esgoto, ciclo, sei lá, do nitrogênio, do carbono, da água, enfim. Então, assim, sempre definir o que eu vou estudar é o que mais cai. Dá foco para isso. Porque às vezes a pessoa foca muito numa coisa que não é tão necessária, então que não é tão valorizada. Vale muito mais você entender o fenômeno do que você ficar decorando fórmulas e tudo mais. Show! Ó, dica quente dela, hein? Eu vou complementar aqui falando um pouquinho como isso se encaixa na biologia, nas 15 questões lá de ciências da natureza. Por exemplo, quase 30% das questões são sobre ecologia. E 2% das questões são sobre botânica.
Se o aluno não tem essa informação, durante o ano dele, ele pode estudar muito mais botânica, porque ele achar, eu tenho muita dificuldade em botânica. E deixa a ecologia, que é o mais importante na prova, de lado. Então, não, você tem que estudar muito ecologia e, se sobrar tempo, aí você estuda um pouco de botânica. Claro que quando o cara tem que fazer uma pontuação, sei lá, 850 para passar em medicina, é necessário que você estude tudo. Mas que você dê ênfase, e o Enem é amigo por conta disso. E é uma proposta, né? Existe essa proposta de mudança do ensino médio de justamente ter essa redução de conteúdos passados. Porque realmente hoje o Brasil é um dos países em que o aluno fica muito tempo na sala de aula, por incrível que pareça, fica mais do que a Islândia, fica mais do que o aluno na Coreia, e mesmo assim os testes do PISA, por exemplo, o Brasil está lá atrás, não acompanha. Então é muita coisa dada para o aluno e ele não consegue aprender nada. E a TRI, que é o método de correção do Enem, vai valorizar muito mais o aluno que entende como o ambiente do que o aluno que sabe o fundo das organelas citoplasmáticas e tal. Então, assim, porque a TRI, acho que ela valoriza mais a biologia, considera a biologia um pouco mais fácil do que a física e a química. Então, assim, tenta decorar o mínimo possível. Não, vou embora. Não. Mas é verdade. Não, mas é verdade, as questões valem mais. É isso aí. As questões de biologia valem mais porque são mais fáceis. E porque são mais contextualizadas, Isso. assim. E exatamente, o que acontece? O cara às vezes, vou estudar muita física. Se ele acertar de biologia, essa questão difícil de física que ele acertou, vale mais ponto. Porque ele acertou aquela mais fácil da biologia. Agora, se você erra lá, sei lá, o que é água, e de repente você acerta uma coisa bombástica de física, o cara fala, cara, esse cara não está seguindo um caminho tão legal pelo TRI. E é até importante, igual você falou, que decorar apenas o necessário. Tentar, no máximo, entender as coisas e decorar o mínimo, só quando é uma fórmula ou alguma coisa. E uma coisa que você tinha falado antes de palavra, que na biologia tem muita palavra difícil e muitas coisas que a gente tem que decorar. Mas não é tudo, né, que as palavras... Olha, na verdade, a gente até nas redes sociais aplica muito isso, porque existe aquele preconceito, biologia é um monte de nome. Mas hoje, cada vez menos, o Enem te pergunta nome. Então, aquele negócio, o que são animais protostômicos, não existe mais. Às vezes eu vejo algumas pessoas dando aula e enfatizando, olha, é a celular. Não é, ele pega o contexto. Então, muitas vezes ele bota lá um contexto bacana e ele vai perguntando o que você falou, da problematização. Como é que a gente resolve esse problema? Eu brinco muito com a questão de doenças, né? O Enem não pergunta sintomas. Não. Ele pergunta profilaxia, como é que você... transmissão. Isso. Quem é o cara, quem é que transmite o vetor, quem é que causa o agente etiológico, um vírus, uma bactéria. Como que você evita. E como você evita. E aí o cara faz uma lista de sintomas. Sintomas é para quando você entrar na medicina, não precisa pro Enem, entendeu? Então ele cada vez... Eu lembro até que um programa de televisão me chamou e ele queria falar assim, técnicas de memorização para o Enem. E eu falei, cara, vocês estão falando de uma coisa que não tem nada a ver com o Enem. Não se usa muito memorização, até você usou a palavra memorização, é realmente a que você usou anteriormente. Entender o contexto. E como é que a gente resolve aquele problema. É isso que ele vai avaliar para ver se você é um bom cidadão, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é isso, mas em suma, acho que o principal é você diminuir a quantidade de coisa que você tem que estudar, entender de verdade aquilo que está acontecendo. Acho que primeiro, assim, ver o que mais cai. Ver o que mais cai. E aí diminuir. O que vai determinar o que você vai estudar. Aí cai muita ecologia. Em segundo lugar, cai fisiologia humana. Então, e aí você faz um planejamento, aí eu vou estudar durante o ano, eu vou dedicar mais tempo para isso, depois para isso, depois para isso. E se sobrar tempo, botânica. Você vai fazer medicina, botânica. E também é muito importante você treinar a prova que você vai fazer. Você treinar fazendo o Enem ou fazendo o vestibular que você tiver que fazer. Pra você ver a cara da prova, pra você saber o que esperar. Perfeito, você falou, resolver as provas. Tem 2 Enems, né? Vale lembrar isso. Tem o PPL, o Enem. PPL. Tinha uma musiquinha que eu cantava, o pessoal me xingava. Enem PPL. Essa eu não peguei, não. Essa é nova, mas eu já parei porque me xingaram muito porque era retardado. E você tem o Enem normal, então tem, sei lá, pelo menos 30 questões de cada disciplina, pelo menos a ciência da natureza. Muito material para você fazer uma análise primeiro, o que mais cai, e aí você faz o seu plano de estudo. Perfeito. É nóis. Valeu. Prazerzaço estar aqui. E se você tem mais dicas, comenta elas aqui embaixo. Não compartilhe isso só com você, compartilhe isso com a gente também. E se você gostou do vídeo,
Joinha! Eu não gosto de pedir joinha. Eu peço pra Tu dar pede? mipiate. Ah, tá bom. Ó, dá joinha, porque ela é Dê um encantadora, mipiate ela é no super vídeo. querida. E se inscreva no canal. E vai ter vídeo comigo no canal do Jupe também. Então, vai ter um aqui link em algum lugar. parceria Provavelmente forever. na descrição. É, amorzinho do Biologia. Depois eu vou Valeu, postar a galera. girafinha que eu dei pra ele. Desnecessário Desnecessário dizer que dizer. foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.